Oi gente, tudo bem? Sou eu aqui de novo e agora eu vou fazer a questão 4 do pré-prova. É uma questão que ficou faltando fazer o vídeo e que só agora eu vou fazer esse vídeo. Então, questão 4. Antes da pandemia, os alunos costumavam fazer os experimentos na aula prática como a titulação potenciométrica. Um dos experimentos consistia em determinar a concentração de iodeto de uma amostra de iodeto de potássio através da titulação com a solução padrão de nitrato de prata, que precipitava o iodeto conforme a reação. Aí ele deu a reação, deu os dados do experimento e a tabela para a gente calcular, né? Então essa questão aqui eu coloquei, eu fiz ela ano passado, porque eu não sabia como é que ia ser as aulas durante o ERE, né? Então eu quis linkar um pouquinho do conteúdo de prática com teórica. Então eu já fiz uma questão de tabela de potenciometria, de titulação potenciométrica. Fiz um vídeo mais detalhado, explicando como é que se faz, mas aqui eu vou mostrar de novo, né? Um pouquinho mais rápido. Então, letra A. Calcule o ponto final, volume gasto de titulante, pelo método analítico. Então, o que é o método analítico? A gente vai calcular os valores da primeira e da segunda derivada dos valores de potencial que a gente mediu durante a titulação. Então, a gente vai ter a primeira derivada sendo calculada desse jeito aqui, por essa forma, fazendo diferença do valor de potencial menos a diferença do valor de volume. E a gente vai colocar aqui, né, o valor vai ser esse, e a gente coloca aqui o valor da primeira derivada. E assim a gente vai calcular com todos os outros valores. Aí para a segunda derivada é a mesma coisa, né? Faz a diferença da primeira, os dois valores da primeira, sobre a diferença de volume, e vai calcular e vai dar esses valores aqui. É importante eu falar que essa aqui é a tabela com espaçamento, né? Tem um espaçamento para cada linha, né? Para cada valor. E a gente coloca a primeira derivada nesse espaçamento aqui. Isso sempre dá certo fazer por esse jeito aqui. Só que pode cair na prova, assim como caiu nos relatórios, né, fazer a tabela sem espaçamento. Aí eu não sei como é que o professor ou a professora orientou que vocês fizessem. Se era para calcular o valor da primeira derivada e colocar aqui, e depois da segunda nesse espaço, ou se era para a primeira ficar aqui embaixo e daí pular. Não sei, façam conforme ele falou. Mas, qualquer dúvida, vocês podem pegar e criar no Excel, né? Se a tabela não for espaçada e vocês quiserem fazer por esse jeito, para não se perder, pode colocar lá no Excel e faz o espaçamento que vai dar certo. E o que a gente tem aqui? A gente tem, então, esses valores aqui, até esse ponto aqui, são todos positivos. E a partir daqui, tu tem os valores negativos, certo? Então, o ponto de equivalência, né, o ponto final da titulação vai ser aqui. Pode acontecer de ter um ponto fora da curva, né? Tipo um valor negativo perdido aqui ou um valor positivo aqui, mas esse a gente desconta, né? O que vocês precisam fazer é observar que tem uma tendência de crescimento até um ponto em que tu tem uma queda brusca e aí passa direto para um negativo. Entendeu? Nesse ponto aqui que vocês têm que se concentrar. Então a gente vai pegar esses dois valores aqui da segunda derivada, que são referentes a esses valores de volume. E aí esses 4 pontos, essas 4 informações a gente vai levar para o gráfico para fazer a semelhança de triângulos. Então a gente tem aqui, né, o valor do eixo x, do eixo y, desculpa, vai ser o valor da segunda derivada, e do eixo x vai ser o valor de volume. Então a gente pega aqui, o primeiro ponto vai ser desse ponto aqui da segunda derivada para 9,90 ml. E o segundo ponto vai ser esse valor da segunda derivada para 10 ml. A partir disso, a gente tem dois pontos e a gente cria uma reta que passa pelo eixo x. Ela corta o eixo x bem no ponto x, que é o que a gente quer descobrir, que é o ponto final da titulação. É isso que a gente quer calcular. E aqui a gente pode ver que tem dois triângulos. Tem um triângulo menor, representado em azul, cuja altura vai ser esse valor aqui da segunda derivada, né, que ele vai vir daqui para cá, né, partindo do zero, né, e o valor de base vai ser esse espaço aqui, que é o que a gente vai calcular. A base do triângulo vai ser a diferença entre esse valor de volume 9,90 e o valor de x, certo?
Então a gente pode dizer, né, de certa forma, que o x vai ser esse valor de volume mais o valor de base. Então a gente já deixa aqui essa continha aqui pronta para depois botar e descobrir o valor de x. Também a gente vai ter um outro triângulo, um triângulo maior, representado em laranja, cuja altura vai ser essa distância aqui do valor das duas segundas derivadas, né? Vai ser a diferença de uma para outra, que vai ser a mesma coisa que somar os módulos, né? Então tu vai ter que a altura vai ser 26.100 e a base vai ser a diferença dos volumes, né? De 9,90 para 10 vai ter uma variação de 0,10 ml, né? Então, o que a gente sabe? Que essa base vai ser proporcional a essa base, da mesma forma que essa altura vai ser proporcional a essa altura. Então, base sobre altura igual a base sobre altura, faz lá o cálculo e isola a base, né? Pega aqui, multiplica e descobre que a base é esse valor aqui. E a gente pega e junta, coloca na formulinha e descobre que o valor de x vai ser esse volume mais a base e chega no volume final, que é 9,96 ml. Esse é o ponto final, é até aqui que a titulação vai acontecer. É aqui o nosso ponto de parada. Tá? Se vocês quiserem mais detalhes, eu fiz um vídeo explicando melhor sobre isso, né? Vale dar uma olhada, mas aqui eu vou agilizar um pouquinho. Aí, na letra B, ele está perguntando qual que é a concentração de iodeto na amostra. Então, a gente sabe que a reação foi essa, né? Então, o prata reagiu com iodeto e gerou precipitado. Então, aqui a segunda reação, a gente sabe que é 1 para 1, né? A proporção 1 mol de prata vai reagir com 1 mol de iodeto. Então, no ponto final, a gente foi lá na titulação, quando terminou a titulação, no ponto final, a gente vai ter o quê? Que a gente precipitou todo o iodeto, então vai ter que ter colocado, adicionado a mesma quantidade de prata. Então, no ponto final, o número de mols de prata que a gente colocou ali vai ser igual ao número de mols de iodeto, né? Então, a gente sabe que o número de mols vai ser a molaridade, né? A concentração molar, vezes o volume. Então, o número de mols de prata vai ser o quê? Vai ser a concentração da prata, né? Da solução padrão que a gente usou, vezes o volume de prata que a gente gastou, que é o que estava na bureta, né? O volume do ponto final que a gente descobriu, que vai ser igual ao número de mols de iodeto, que vai ser a concentração molar de iodeto vezes o volume de iodeto que a gente deixou no Erlenmeyer. Então, a concentração molar da prata da solução padrão, que é o que a gente sabe, né? O volume que a gente calculou, né, o ponto final da titulação, que é igual à molaridade do iodeto, né, que é a concentração do iodeto, que é o que a gente quer descobrir, vezes 50 ml, que é exatamente o volume de amostra que a gente deixou no Erlenmeyer. Então, isolando aqui a concentração de iodeto, a gente vai chegar em 0,0201 mols por litro, ou 0,0201 molar. Esse é o resultado final. E agora a letra C. Essa quantificação poderia ter sido feita por condutometria? Por quê? Então, quando a gente quer saber se uma coisa poderia ter sido feita por condutometria, a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, a gente olha para a reação para tentar entender o que está acontecendo, né? E a gente vai tentar relacionar os íons, né, com a sua condutância, com a condutância de cada íon específico. E tentar relacionar com o que está acontecendo no gráfico também. E saber se teria como a gente conseguir medir por condutometria, né? E a gente vai fazer isso pensando no antes, durante e após a titulação, após a reação acontecer. Essa reação aqui, que no nosso caso é a reação de precipitação, que vai ser o que vai nos nortear, a gente tem que pensar o que está acontecendo antes dessa reação acontecer, durante a reação e após a reação ter sido cessada, né? Então, antes, durante a titulação e após chegar no ponto final da titulação, certo? E é isso aqui. Isso para qualquer coisa, qualquer tipo de titulação, seja potenciométrica, condutométrica, sempre tem que olhar para a reação e tentar entender o que está acontecendo antes, durante e após a reação ter acontecido. Entenderam?
E se a gente quer entender exatamente tudo o que está acontecendo, a gente tem que olhar para todos os íons envolvidos. Aqui são os íons mais importantes, né? Tu tem o analito aqui, o iodeto, e a prata, né, que é o reagente da solução padrão, que vai juntar com o iodeto e vai precipitar. Isso que é o mais importante. Mas eles não estão sozinhos. Se a gente olhar lá no enunciado, a gente sabe que a prata vem junto com o nitrato. A solução padrão é de nitrato de prata. Aí o iodeto, que é o que está na amostra, vem junto com o potássio, né? Iodeto de potássio. Então eu vou até colocar aqui, né? O que estava na amostra, vou colocar em roxo aqui, era isso aqui, que era o iodeto de potássio. O potássio está junto com o iodeto, tá? Ele está acompanhando. Enquanto que na solução padrão, né, que é o titulante, nós temos aqui em azul o nitrato de prata, o nitrato acompanhando a prata. É importante a gente entender isso para conseguir entender o que está acontecendo exatamente. Tá? E aí esses dois aqui, a prata e o iodeto vão se precipitar, formar um precipitado que vai cair lá para o fundo. E esses íons que estão acompanhando eles vão continuar dissolvidos, né? Eles vão continuar na solução. Então, como a gente tem todos esses íons envolvidos no processo, a gente vai olhar aqui na tabela e vai pegar exatamente, prestar atenção nas condutâncias deles, né? Então aqui eu coloquei em roxo o que estava na amostra, né? Que é o titulado, que está sendo titulado, está no Erlenmeyer, e em azul o titulante, na solução padrão, que a gente está pingando no Erlenmeyer, tá? Outra coisa, é importante dizer que isso aqui tudo que eu estou fazendo passo a passo, porque eu quero descomplicar, mostrar passo a passo o que está acontecendo. Tá? Pode parecer difícil, pode parecer muito a mal, mas é algo que eu quero que vocês entendam com calma. Então vamos lá. Né? Antes da titulação começar, antes dessa reação ter início, o que a gente tinha? A gente só tinha iodeto de potássio no Erlenmeyer. Né? Era a nossa amostra que estava ali com iodeto de potássio. Antes da gente pingar, né? Antes da gente abrir a torneirinha da bureta que contém o titulante, só tinha iodeto de potássio. Né? Isso aqui nem é tão importante assim entender, é só para a gente ver, comparar o que está acontecendo, né, com o durante e o após, para a gente ter um conhecimento do todo. Mas se vocês quiserem, vocês podem já, a partir, né, daqui, vendo que só tem esses íons no Erlenmeyer, a gente consegue ter um ponto de partida que eu vou assinalar aqui. Pode ser aqui em cima, aqui embaixo, mas eu vou deixar aqui no meio, né, que são as condutâncias desses íons, tá? E começa aqui, desse ponto de partida. Aí tá, abriu a torneirinha e começou a pingar. O que vai acontecer? Assim que tu pingar as gotas de titulante, tá colocando nitrato de prata. A prata ela vai se grudar com o iodeto e vai para o fundo. Né? O precipitado sólido, iodeto de prata, ele não contribui com a condutância, porque ele não está solúvel. Né? Não tem algo que não está solúvel, não vai contribuir com a condutividade da água. Não pode colocar areia ou pedra na água e esperar que ela conduza a eletricidade. Se ela não tiver sal, ela não vai conduzir. Então isso aqui que é sólido não contribui. A única coisa que contribui vai ser esses outros íons ou esses aqui, solúveis. Tá? Então, à medida que tu colocar a prata, ela vai grudar com o iodeto e vai para o fundo. Ou seja, o iodeto ele vai deixar de ser solúvel e vai para o fundo. E assim a gente vai estar adicionando também o nitrato. Então o que está acontecendo durante a reação, né? Durante a titulação? A gente tem a concentração de iodeto diminuindo, porque cada vez que tu pinga o titulante, a prata se gruda com o iodeto e vai para o fundo. Então tu está diminuindo a quantidade de iodeto solúvel. A concentração de iodeto cai, ao mesmo tempo que tu está pingando, o nitrato ali que vai, a prata vai para o fundo e o nitrato continua. Ele fica solúvel sempre. Então, antes tu não tinha nada de nitrato, agora tu vai gotejar o titulante, tu já vai colocar o nitrato ali e cada vez mais vai aumentar a concentração dele. Então essas duas coisas estão acontecendo. E o potássio? O potássio que tinha ali, ele não vai fazer nada, ele não vai reagir, ele não vai evaporar, ele não vai se precipitar, ele vai continuar mesmo. Então o potássio aqui ele vai ficar constante. Então o potássio meio que não interfere em nada aqui, porque ele vai ficar constante durante todo o processo. Então, o que está acontecendo? Vamos relacionar agora com as condutâncias. Né?
a gente sabe que o iodeto está caindo e o nitrato está aumentando. Cada vez que pinga cada gota de titulante, some um iodeto e vem o nitrato. Então, se está sumindo o iodeto e está chegando o nitrato, é como se a gente estivesse substituindo o iodeto pelo nitrato, concordam? Então, vocês olhem ali a condutância do iodeto e a condutância do nitrato, olhem que a gente está substituindo, está trocando um iodeto por um nitrato. O que está acontecendo? A condutância do iodeto é maior do que a do nitrato. Então, se a gente está trocando um pelo outro, a gente está diminuindo, de forma geral, a condutividade da solução, porque a condutância de quem está vindo é menor do que a de quem está saindo. Então, a condutividade geral da solução vai ter um leve decréscimo, bem sutil. Por quê? Porque, afinal, as condutâncias são parecidas, são próximas, né? Então, a percepção não vai ser tão grande assim, não vai ter uma queda tão brusca, mas vai ter uma queda considerável. Porque, afinal de contas, você está trocando um 76 por um 71. Né? Ah, e a prata? A prata não contribui? Sim, só que a prata, cada vez que ela entra, ela se gruda com o iodeto e vai direto para o fundo. Então, ela nem fica solúvel durante o processo de titulação, durante a reação acontecer. Entenderam? Aí, a gente chegou num ponto, né? Chega aqui no ponto de equivalência da titulação, em que tu consumiu todo o iodeto. Todo o iodeto foi precipitado. Não tem mais iodeto na solução, só sobrou potássio. E agora? O que vai acontecer? Assim que tu titular o titulante, né, o nitrato de prata, o que vai acontecer? Como não tem iodeto para a prata se grudar, a prata ela vai continuar solúvel. Então, a concentração de prata que antes não havia, né, antes e durante a reação não tinha, agora que a gente terminou, chegou no ponto final da titulação, tanto a prata quanto o nitrato vão começar a se acumular. O nitrato já vinha se acumulando desde antes, mas agora ele está se acumulando também. E o potássio não fede, não cheira, né? Ele continua do mesmo jeito, não interfere em nada. O que vai interferir vai ser esse acúmulo. E a partir desse acúmulo, a gente vai ter um aumento considerável e grande do gráfico, né? do segundo ramo da titulação. Por quê? Porque enquanto aqui a gente estava substituindo, a gente estava tirando um iodeto e botando um nitrato, trocando o 76 por 71. Aqui não está saindo ninguém, não tem ninguém, a concentração de ninguém está decrescendo, só está aumentando. Tu está botando duas espécies que antes não tinham e elas estão se acumulando. Então tu tem aqui o acúmulo de 61 mais 71, que antes tu não tinha. Então isso aqui aumenta consideravelmente a condutividade geral, a condutância geral daquela solução ali. E por causa disso, né, por causa de tudo isso que eu falei, que é sim possível fazer a quantificação por condutometria. Porque aqui tu tem duas retas bem distintas, né, com um pico aqui, né, uma quina aqui é bem distinta, né, bem pontudo. O ponto final é fácil de se identificar. É bem diferente de se tu, por exemplo, tivesse após a titulação, após a reação acontecer, tu tivesse uma reta que continuasse caindo ou ficasse constante. Seria muito difícil de tu distinguir essas duas retas e conseguir calcular esse ponto aqui, né? Para isso, a gente tem que, quando a gente faz condutometria, a gente tem que visar uma titulação, uma reação, seja possível de identificar, porque as duas retas são muito diferentes, né? Como vocês provavelmente devem ter visto no exercício anterior. E com isso a gente já responde a B, né? Com base nas condutâncias equivalentes dos íons, faça um esboço de como seria o gráfico da titulação condutométrica. E aí é isso aqui. É o que vocês têm lá nos slides, né? Seria o primeiro ramo, né? Ali a substituição do iodeto, né? Sai iodeto, entra nitrato, troca 76 por 71. E aí depois que chegou no ponto final, acabou o iodeto, aí a partir daqui só a prata e o nitrato se acumulam, né? Aí tem o excesso do titulante. Sempre assim, no final aqui é o excesso do titulante. Excesso da prata e do nitrato. E aí eles têm uma curva, uma subida mais considerável. Então, sempre considerem isso, né? Pode ser gráfico do que for, de titulação de qualquer tipo.
Sempre pensem no antes, que é o ponto de partida, durante a reação, o que está acontecendo durante, e após acabar o analito, após acabar um dos reagentes, aí tu tem o excesso do titulante, do outro reagente, tá? Sempre tentei relacionar isso, né? Então eu tentei mostrar aqui de uma forma para ficar um pouquinho mais descomplicada, mais clara, né? Fazendo passo a passo para vocês. Mas claro que cada reação é um tipo, cada uma vai ter um tipo. Pode ser que seja uma constante, uma queda, ou uma subida, uma descida. Caso vocês conseguirem visualizar isso, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado esse vídeo, entendido. Mas qualquer dúvida, estamos aí. É só chamar.